Olá pessoal, meu nome é Raquel Zanata e eu e minha família moramos aqui no interior de Portugal, na cidade de Castelo Branco. Estamos comemorando essa semana nosso primeiro aniversário aqui na cidade. E assim, né, motivo de felicidade, é motivo de alegria, de comemoração, porque foi um ano, 365 dias, passou voando. Foi muito rápido, mas ao mesmo tempo foram muitas conquistas. E aí eu vim fazer uma retrospectiva para vocês sobre a nossa expectativa e a nossa realidade. Para quem está nos acompanhando aí já deve ter visto, eu fiz um vídeo na segunda contando do nosso último mês no Brasil, nosso planejamento financeiro, burocrático, médico, nosso planejamento das malas e tudo. Vou deixar aqui. E na quarta-feira eu fiz um vídeo falando da viagem, do dia mesmo da viagem, do voo, como foi viajar com uma criança de 2 anos e meio aqui para Portugal. 9 horas de viagem, tá, gente? Eu até esqueci de falar isso no vídeo, foram 9 horas do Rio a Lisboa. Enfim, hoje eu quero fazer para vocês a nossa retrospectiva de um ano. Vou separar, né, alguns aspectos: arrendamento, escola, trabalho. Primeiramente falar da expectativa que nós tínhamos. Na verdade a gente tinha todas. A gente, eu e o Lucas, a gente gosta de ponderar muito o melhor cenário e o pior cenário. Então a gente tinha tudo na nossa cabeça planejado, o que poderia acontecer de bom e de ruim. A gente tem essa tendência, em tudo na nossa vida a gente faz assim: qual é o melhor cenário? Poxa, se isso acontecer assim, pô, seria muito legal, isso é bom, isso é ótimo. Mas, e se a gente não conseguir arrendamento? E se a gente não conseguir emprego até tal mês? E se? Então a gente faz muito isso, a gente tenta se planejar para todos os cenários. E foi assim que a gente fez a nossa viagem. E foi assim que a nossa viagem deu certo até aqui, graças a Deus. Porque a gente tinha expectativas, assim, né, de trabalho. A gente não sabia como ia ser, a gente sabia mais ou menos o que queria, mas sabia mais ou menos a casa que a gente queria. Então, assim, quando a gente estava no Brasil, a gente morava numa casa muito grande. Eram só 2 quartos, mas era tudo muito grande. Uma sala muito grande, tinha suíte, né? A gente construiu a nossa casa, o quartinho da Lara era espaçoso, a gente tinha quintal, a gente tinha muitas coisas para dar manutenção, para cuidar da casa, enfim. E a gente sabia que queria uma casa pequena, um T1, no máximo um T2, um apartamento pequeno, fácil de cuidar, fácil de manter, que a gente precisasse de poucas coisas para viver. Essa era a nossa visão minimalista, sabe? A gente queria reduzir as coisas que a gente tinha, reduzir o tempo de cuidado da casa, se possível que não tivesse quintal, pelo menos nesse primeiro momento, porque quanto menos coisa a gente tem, menos tempo a gente perde cuidando dessas coisas. Essa era a nossa perspectiva. Então a gente sabia que queria uma casa pequena, a gente sabia que queria ficar próximo do centro, como eu ia ter que fazer aula, né, no mestrado. Eu queria ficar próximo da universidade, eu queria próximo do centro, que a gente pudesse ficar pelo menos 6 meses sem carro. Era essa nossa ideia, nosso desejo, ficar 6 meses sem carro, e algo que o Lucas pudesse arrumar um trabalho, ou eu ou o Lucas, né, e que a gente conseguisse creche para Lara. Como a gente chegou em setembro, é quando começam as aulas aqui, né, o ano letivo começa em setembro. Então a gente pensou, primeiro um vai, arruma um trabalho, enquanto o outro, né, provavelmente eu, fico organizando ali a burocracia do estudo da Lara, coloco ela numa creche e vou procurar trabalho também. Então essa era a nossa expectativa, uma casa no centro, que a gente pudesse fazer tudo a pé, que a gente pudesse ter menos coisa possível, que a gente pudesse ir ao mercado a pé, e que a gente pudesse também ele trabalhar, eu ficar com a Lara até conseguir um emprego, até conseguir escola e depois um emprego para nós dois, e aí sim a gente parar de trazer dinheiro do Brasil, certo?
Então, nós chegamos aqui, falei para vocês, nós não fizemos turismo pelo país, viemos direto para Castelo Branco, chegamos num sábado, por volta de 1, 2 horas da tarde, viemos de transfer para cá. Se você quer indicação de transfer, deixa aqui para mim nos comentários, que eu posso indicar para vocês, foi excelente. Saímos do aeroporto, viemos para cá. Chegamos aqui, eu até pedi a ele se a gente pudesse fazer uma parada, se fosse necessário, para a Lara comer alguma coisa. Ele falou que pararia para a Lara fazer um lanche, mas a Lara dormiu a viagem inteira, só acordou aqui em Castelo Branco. E aí fui fazer o check-in no hotel Rainha Dona Amélia, que fica aqui no centro de Castelo Branco. Fui muito bem atendida, muito bem recebida, nosso quarto já estava pronto. Prontamente nós subimos para o quarto e precisávamos comer, eram umas 2 e pouca da tarde. E aí saímos para a rua, olhamos tudo assim, uau, era aquilo tudo que a gente via pelo GPS, né? Porque a gente entrava muito no Google Maps. É uma dica que eu dou até para vocês, não importa a cidade que você vá, entre no Google Maps e ande pelas ruas ali da cidade para você conhecer, até porque a gente já conhecia a cidade inteira, já sabia mais ou menos, né? Mas ali as proximidades do hotel, a gente subia a rua, descia a rua, a gente sabia mais ou menos como se locomover. Aí a gente foi procurar algum lugar para comer e tava tudo fechado, gente, tudo fechado. Castelo Branco, sábado, 2 horas da tarde, é uma cidade deserta. Não tem ninguém, não tinha carro, não tinha barzinho, padaria, nada, restaurante. Então, por sorte, nós encontramos uma lanchonete que parecia até que estava vazia, parecia até que estava fechada, porque estava vazia, mas nós entramos, perguntamos se podíamos, né, comer ali. Na época ainda era preciso o teste do Covid, então Lucas teve que ir lá no hotel correndo buscar o teste do Covid para a gente poder comer ali. E a nossa surpresa, que era uma brasileira, muito gente boa, nos atendeu, conversou com a gente. Comemos uma francesinha, que é um prato típico daqui, que eu indico, é uma delícia. Foi o primeiro lanche, primeiro almoço que a gente teve aqui em Portugal, foi uma francesinha. E comemos ali, foi ótimo, fomos pro hotel, descansamos, até porque a gente não podia fazer nada, não tinha como comprar chip de celular. Porque estava tudo fechado, não tínhamos como ver arrendamento, as imobiliárias todas fechadas, tudo fechado. Então nós andamos um pouquinho pelas ruas e fomos pro hotel descansar, porque tinha sido um dia de mais de 24 horas, com certeza. Nosso dia tinha umas 48 horas aquele dia. E nós fomos no domingo, tomamos um pequeno almoço, fomos à missa, andamos pela cidade, descansamos e na segunda começamos a batalha. Andamos pela rua, fomos de imobiliária em imobiliária e só recebemos não. Não tinha T1, não tinha T2. Alguns pegaram o nosso telefone para nos ligar depois e só uma nos ligou, que foi a Era. Um senhor da Era Imobiliária nos ligou e deu um retorno que não tinha, só um T3, mas não era o que a gente queria. Enfim, andamos muito pela cidade, muito. Passamos dias e dias andando. Tanto, e assim, a gente chegou em setembro, né? E finalzinho de setembro ainda era verão. E a gente pegou muito sol, fez muito calor aquele final de setembro, e a gente comprou um carrinho para Lara, um carrinho daqueles tipo guarda-chuva, sabe, que fecham assim, de tanto que a gente andava com a Lara no colo e ela suava e dormia no nosso colo. Ela só tinha 2 anos e meio e aí a gente comprou um carrinho e pronto, estávamos bem. Carrinho de bebê, andava de norte a sul da cidade. E a princípio a gente não estava procurando trabalho, a gente estava procurando arrendamento, que era a nossa primeira preocupação, senão a gente ia ter que renovar por mais 10, 15 dias o hotel. E era muito custo, a gente não queria isso, então a gente foi de imobiliária em imobiliária. Eu andava na rua, fazia caminhada todo dia de manhã, procurando, olhava para cima, procurando plaquinhas de arrenda-se,
e não tinha nenhuma, só tinha plaquinha de vende-se, né? E algumas plaquinhas que não tinham nada escrito, só tinha telefone, eu ligava e a resposta era sempre não. Daí eu não sei se era por causa do sotaque brasileiro, se era porque realmente não tinha, ou enfim, não sei. Eu sei que a pessoa já falava que não tinha nada. Conseguimos, por intermédio de uma conhecida minha, uma imobiliária que nos levou a um T1, era um T1, no centro da cidade, que custava 300 euros, mas era tudo muito velho, o fogão era 2 bocas só e não tinha frigorífico, né, a geladeira, era um frigobar pequeno e eram móveis velhos, um banheiro velho, com um azulejo assim meio que descascado, enfim, assim, a gente ficou um pouco preocupado, mas era o único que tinha surgido e eu fiquei de fechar com essa imobiliária no dia seguinte. E nesse dia o Lucas não ficou muito convencido com aquele apartamento e foi buscar outros de imobiliária em imobiliária. Ele foi sozinho para conseguir andar mais longe ainda e também não conseguiu nada. E aí eu acho que um anjo falou no meu ouvido: manda uma mensagem no grupo do WhatsApp dos brasileiros em Castelo Branco. Já me mandou assim um aviso, sabe? Acho que foi Deus, porque realmente apareceu uma brasileira muito gente boa que me deu o telefone de uma portuguesa, de quem ela já tinha morado em uma das casas dela, né? E falou: olha, procura essa senhora que ela é muito, muito, muito boa e costuma ter alguns apartamentos. E aí quando eu liguei para ela, ela falou: olha, eu até tenho um, mas você tem criança e ele não vai ser bom para você não. Falou assim, ele não vai ser bom, porque é um sobrado, é pequeno, é um T1, tem uma escada uma escada estreita de metal para subir, talvez seja um pouco arriscado para sua pequena. E aí eu falei: não, mas a gente pode ver, pode ver. O casal que estava nessa casa ia sair, era até um casal de brasileiros que ia retornar para o Brasil. E aí fomos ver naquele dia mesmo a casa e me bateu uma coisa boa na casa, sabe? Ela era um pouco mais barata do que a outra, era melhor localizada que a outra, realmente era muito pequena e tinha assim uma escada arriscada, né? uma escada perigosa, mas assim, me bateu um sentimento bom naquela casa e a senhoria logo falou que teria outra visita naquele mesmo dia para outros inquilinos, possíveis inquilinos. E aí o meu marido falou: não, a senhora já não precisa, já pode desmarcar, não precisa trazer mais ninguém aqui, porque ela é nossa. A gente já lhe dá o calção, o arrendamento, tudo que a senhora, né, o que estava ali no pedido dela, a gente já lhe paga de uma vez e a gente vai querer ficar com a casa. E aí eu já abri mão da outra casa, né, do outro apartamento, para ficar com essa que a gente está até hoje. Ela foi tão boa pra gente, ela está sendo tão boa, tão bem localizada, que a gente não quis sair. E foi ótimo, porque a escada, a Lara acostumou-se muito rapidamente com a escada. Hoje ela já sobe e desce tranquilamente, nunca teve nenhum incidente com a escada. É um sobradinho, ela é muito pequena, é um T1. A gente teve problemas, quem nos acompanha aí sabe, no verão a gente teve problema com calor, porque é uma casa muito quente. Ela tem janelões de vidro que batiam muito sol, mas não foi o suficiente para nos tirar de lá até hoje. Nós fomos dando jeitinhos aqui e ali, precisamos comprar um desumidificador no inverno, precisamos comprar um ar-condicionado no verão. Tem vídeo sobre isso tudo aqui no nosso canal, eu conto para vocês o nosso passo a passo aí, da gente manter a casa habitável pra gente, e foi ótimo. Tem ficado um pouco apertada, claro, por ser um T1, a Lara precisa de espaço para ela. O que eu fiz foi transformar a sala em quarto para ela, né? Então, porque a gente não recebe visitas praticamente
recebemos pouquíssimas visitas, e então nós transformamos uma sala em quarto para Lara, e tem vindo a calhar, tem dado tudo certo, graças a Deus. A gente tem conseguido viver ali muito bem. Em relação à moradia, não foi fácil, tá, gente? Foi o que eu falei, a gente só conseguiu no 10º dia, depois de ali do boca a boca, sabe? Falar com um, com o outro. Graças a Deus surgiu essa brasileira que nos indicou a nossa senhoria, que estamos com ela até hoje. E é uma pessoa tão boa que a gente até pensa que, se for mudar de casa, mudar para uma outra casa dela, porque ela é uma senhoria muito boa, muito simpática, que nos acolheu muito bem. Em relação à moradia, foi isso, tá? É uma tarefa, acho que é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem aqui, é essa. Em segundo lugar, foi a questão do mestrado. Eu comecei a fazer mestrado, fui muito bem atendida, recebida, tive uma surpresa. A expectativa é que eu fosse entrar numa sala de portugueses e eu ter que me adequar, né? Enfim, quando eu cheguei lá, eu tive uma surpresa que de 8 pessoas, 4 somos, né? Eu me incluo, 4 somos brasileiras e 4 portuguesas. Então foi muito, muito legal, foi muito bacana. São várias realidades diferentes do Brasil. As portuguesas são uns amores que nos acolheram muito bem. Os professores, a maioria deles, nos acolheu muito bem também. A coordenadora do curso é uma gracinha, que eu adoro, ela sempre fala isso aqui. Então a expectativa com o IPCB foi dos melhores. Eu vou iniciar agora o 2º ano do mestrado, é o ano da escrita da dissertação. Então, não sei o que vai acontecer. As aulas mesmo presenciais acabaram no 1º ano, né? São 2 anos de mestrado, o 1º ano com aula presencial e o 2º ano da tese, da dissertação. Enfim, não tenho muito o que falar, eu sempre falo muito aqui do mestrado, né? A expectativa e a realidade. E foi muito bom, foi muito agradável, cansativo, extenuante, muitos trabalhos, principalmente no finalzinho. Me deixou muito cansada, de cabelo em pé, mas passou. Foi bom, passou, chegamos ao final. Em relação ao emprego, o que acontece? O Lucas conseguiu o emprego logo de cara, mesmo sem a documentação, mesmo sem o título ainda, mas o horário pegou com o meu horário de faculdade e eu não estava conseguindo conciliar. Eu chegava muito tarde e ele era em Vila Velha do Ródão, fica 30, 40 minutos daqui. Ele tinha que ficar se deslocando, não podia ir numa viatura própria, porque a gente não tinha, mas se pudesse a gente comprava um carro e ele ia, mas não podia, tinha que ir com a equipe, depender do horário da equipe. E então ele ficou 15 dias só e pediu para sair porque realmente não estava dando, a gente não conseguia conciliar. Então ele ficou mais um tempo ainda sem trabalho, porque aí ele preferiu esperar o título de residência dele chegar, né? Chegou no iniciozinho de fevereiro e ele foi trabalhar. Então até fevereiro a gente ficou com praticamente com os rendimentos do Brasil, com o que a gente tinha reservado para cá. A gente até teve o acerto de conta dos 15 dias trabalhados, né, lá na outra empresa, mas até fevereiro a gente ficou realmente com o dinheiro do Brasil. Enfim, aí o Lucas conseguiu trabalho por uma recrutadora, pela Deco. Ele conseguiu trabalho nessa empresa que ele está até hoje, tá? Depois eu quero falar um pouquinho com vocês só sobre emprego. Eu estou planejando aí para a próxima semana para falar só sobre isso, a experiência do Lucas. Então fica ligado, já se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo no nosso vídeo para você ficar atento às nossas chamadas aí, aos nossos próximos vídeos, que eu vou falar exclusivamente sobre a experiência do Lucas, tá bem? E é isso, o emprego, ele foi muito bem recebido. Também tem muitos brasileiros na empresa dele, tem indianos, ucranianos, muita gente, né, de fora. Os portugueses também o receberam muito bem, mas a realidade do emprego aqui fugiu um pouco da nossa expectativa, tá? O Lucas sempre trabalhou em muita
coisa no Brasil, já trabalhou um pouco de tudo, ele é muito bom de trabalho, ele não arrega fácil, mas o emprego daqui é pauleira, tá? É puxado mesmo. Ele tá em linha de produção e é do tipo que você não pode parar para fazer, que alguém já te pergunta o que se passa, vamos, né? Está a demorar e vamos. Então, expectativa e realidade em relação ao emprego foi um pouco difícil, tá? E outra expectativa e realidade que também fugiu um pouco pra gente, assim, né, que foi difícil pra gente em relação à escola. E isso impacta também em relação ao emprego, porque nós não conseguimos escola pra Lara. Eu sempre falo isso muito aqui no nosso canal, eu percorri muitas escolas, tanto particulares quanto públicas. Em uma particular eu teria conseguido vaga para ela se ela já tivesse completado 3. Eu teria uma vaga em aberto, mas ela ainda não tinha 3. E na outra escola particular, na outra creche particular, eu conseguiria para ela, mas era 190 euros mais 60 da matrícula. E aí a minha preocupação era, eu matriculo a Lara, faço uma despesa aí de 200 euros por mês, e se eu não conseguir trabalho no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto mês? Porque o meu trabalho, ele precisa coincidir com a universidade, né? com o mestrado. Porque atrás do meu título de residência vem escrito que eu só posso trabalhar com autorização prévia do CEF. E para estudante é complicado arrumar trabalho aqui, porque você precisa de um empregador que te aceite antes de você trocar o título de residência para trabalho. Então eu tinha muito medo de fazer uma despesa de mais 200 euros por mês, que é dinheiro pra caramba, né? Eu já tinha despesa de 150 euros de faculdade, que é puxado, já tinha aluguel, alimentação, luz, água, telefone, e já estava vindo o inverno, né? Eu estava precisando comprar casacos, colchas, edredons, cobertas, então tudo é muita despesa. E nós preferimos não colocá-la nessa escolinha particular, porque a gente não sabia se ia conseguir arcar com isso, e eu tinha medo da minha filha se adaptar e depois ter que se adaptar a outra coisa. Ela ainda usava fralda, eu não queria enviar muito ela para a escola usando fralda, então foi opção nossa eu ficar em casa com a Lara e Lucas trabalhar. Então ele entrou em fevereiro nessa empresa, que ele tá, uma empresa alimentícia, ele tá até hoje, e a gente vive com o salário dele, tá? Ele faz isso aqui para ganhar um pouco mais do que um salário mínimo, um pouco mais, mas ele faz bastante hora extra, e precisamos trazer dinheiro do Brasil ainda para complementar. Tem mês que a gente traz 200 euros, tem mês que a gente tem que trazer 300, já teve mês da gente ter que trazer mais, tá? Porque um salário mínimo não sustenta uma família, não sustenta. Isso foi uma realidade que a gente teve aqui. Não que a gente tivesse iludido quanto a isso, que a gente já tinha essa noção, mas os preços subiram muito depois que a gente chegou. O arroz, para vocês terem ideia, o arroz que eu pagava 78 cêntimos quando a gente chegou, já está a 1,9 agora. Estou gravando esse vídeo em setembro de 2022. Então, muita coisa subiu. O leite que a gente pagava 45 cêntimos, agora está 68. Enfim, muita coisa realmente subiu e a nossa despesa tem subido bastante. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre as despesas básicas. Eu quero detalhar para vocês a nossa despesa até aqui, tá? Então, fica ligado aí porque vem muita coisa boa pela frente. Mas enfim, a expectativa e a realidade quanto à escola, quanto a trabalho e quanto a gasto, né? Isso foi muito diferente, tá? Muito diferente. Acho que vale a pena, assim, você se planejar bastante, você ter bastante reserva. Porque nesse um ano que a gente tá aqui, a gente já viu muitos brasileiros que vivem aqui há 15, 20 anos, né, e não pensam nem em ir embora, mas também a gente já viu brasileiros que com 3, 4 meses aqui desistiram e foram embora.
E é muito triste você ver, né? A pessoa chega aqui com um sonho, com muitas coisas na cabeça, muitas expectativas, e do nada não consegue arcar, nem emocionalmente, nem financeiramente. É triste, é muito ruim ver essa sensação, ver isso nos olhos das pessoas, sabe? Essa sensação de perda, de largar tudo e voltar para estaca zero ainda com dívida, né? Porque você gasta bastante para trazer do real para o euro. Então, enfim, planeje-se bastante, principalmente se você vem com criança pequena, porque mesmo a gente tendo se planejado, não é fácil, tá, gente? Não é fácil a gente ter que trazer dinheiro do Brasil até hoje para cá. Hoje, a Lara já está na escolinha, graças a Deus, iniciou agora em setembro, a gente 1 ano aqui. Ela tá muito bem adaptada, ela ama a escolinha, ela fala muito bem da escolinha, ela tá muito feliz, já fez amiguinhos, né? E agora sim, estou à procura de trabalho para a gente poder estancar esse gasto e poder viver só com euro, né? Só com dinheiro daqui. Isso é um alerta que eu dou para vocês. Agora, a expectativa que a gente conseguiu manter na realidade, assim, né? Ficamos 6 meses sem carro, passamos praticamente um inverno inteiro sem carro, não nos fez falta. Só começou a fazer falta realmente quando o Lucas começou a trabalhar, porque ele precisava ir para a zona industrial, que fica a uns 7 minutos da nossa casa, mas se ele tivesse que ir a pé, era 40, 50 minutos andando. Então, né, valeu a pena a gente comprar um carro, mas nós ficamos até fevereiro sem carro. Isso foi muito bacana, a gente conheceu bastante a cidade, andamos muito pela cidade, fizemos muitas coisas por aqui, passeamos no entorno de comboio e de autocarro, fomos até o Porto, até Lisboa, então conseguimos passear de comboio e de autocarro, que aqui é uma delícia passear. Foi algo legal, algo que eu até recomendo, é uma sensação de desapego muito legal não ter o carro, é uma sensação de minimalismo, de tranquilidade, é gostoso. Outra coisa também, as pessoas, acho que foi assim até mais do que a nossa expectativa, porque as pessoas nos trataram muito bem. Nós conhecemos pessoas maravilhosas, tanto portugueses quanto brasileiros, quanto de outras nacionalidades também. O Lucas se relaciona com pessoas de outros países, isso é muito legal, dá uma cultura bem bacana. Então foi algo além da nossa expectativa, com certeza. Foi algo que nos deixou muito contente, o modo como nós fomos tratados aqui. Isso eu não tenho do que reclamar. Eu sei que muita gente tem do que reclamar, muita gente passou por situações complicadas, até de xenofobia e tudo, mas nós não tivemos com o que reclamar. Pelo contrário, onde a gente chega, as pessoas adoram conversar com a Lara e mexem com ela, chamam de miúda, e tu és muito gira, tu és simpática, e ela adora e conversa e brinca. Então isso é muito legal. E assim, eu não tenho do que reclamar, sabe? 1 ano aqui, a gente tá muito bem, surgiu o Portanto Portugal nesse meio do caminho. Como eu falei para vocês, nós não tínhamos expectativa nenhuma de montar um canal, nenhuma. Surgiu numa conversa com o Lucas. Ele começou a ver assim, a gente via muitas imagens, muitas coisas bacanas e que eu não conseguia mostrar direito para nossa família, enviando vídeo por WhatsApp, nunca dava para mostrar direito para eles. Eu sempre fui uma pessoa muito preservada, então o meu próprio Instagram eu não alimentava com nada, eu não tinha muitas fotos no meu próprio Instagram, eu não sou uma pessoa de rede social, eu sempre fui muito preservada, ele também, Lucas também. Nós não somos muito antenados à tecnologia, essas coisas assim. E muitos amigos nossos, muitas pessoas conhecidas vinham no nosso WhatsApp ou no privado, no Instagram, nos perguntar sobre a vida aqui, nos perguntar sobre a parte burocrática, nos perguntar, tirar dúvida. E aí, em janeiro desse ano, né, a gente já estava há 4 meses aqui, ele falou, por que não?
por que não fazer um canal? Eu já tinha um pouco de intimidade com a câmera, porque como eu sou professora, eu tive durante a pandemia inteira que fazer videoaulas para os meus alunos, então eu tinha que gravar os vídeos, editar os vídeos e colocar no YouTube para eles. Eu não colocava como vídeo público, né? Eu colocava com vídeo privado, só para os meus alunos, mas eu tinha todo esse trabalho que era a mesma coisa, então eu já estava muito acostumada com isso. E surgiu, portanto, Portugal, né? E eu tenho gostado muito de me comunicar com as pessoas, conheci pessoas maravilhosas nesse processo todo de ajudar. A gente não ganha nada com isso, é uma ajuda mesmo para as pessoas terem uma experiência tão boa quanto a gente teve, sabe? Então, no meio do caminho, algo que eu não gravei a nossa viagem, eu não fiz vídeos aqui no início, nada, porque a gente não tinha essa ideia de fazer canal e graças a Deus surgiu e a gente tem recebido várias respostas positivas. Isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que eu estou ajudando as pessoas com isso, né? Com algo que é um hobby, algo que me satisfaz, poder estar me comunicando com pessoas do Brasil inteiro, até do mundo inteiro, que eu já falei com pessoas que vivem na Espanha, brasileiros que vivem em outros países. Isso é muito legal para mim. Isso tem sido uma experiência muito bacana, que eu tenho adorado e que a gente quer perpetuar por muitos anos, se Deus quiser. E assim, em relação à expectativa e realidade, né, que é o tema desse vídeo, nós temos coisas a pontuar, óbvio. Aqui não é perfeito, aqui não é o paraíso na terra, tem seus problemas, tá? Mas a gente só tem a agradecer a Deus por ter nos trazido para Castelo Branco, por ter nos guiado até aqui. Foi um ano de muitas vitórias mesmo. Agora já temos o trabalho do Lucas, já temos escola para Lara, temos uma casa que gostamos muito, temos um carro que é muito bom pra gente, vivemos aqui com segurança, com tranquilidade. Então, Deus colocou na nossa vida assim, só pessoas maravilhosas, pessoas que nos trataram tão bem. Então eu não tenho do que reclamar, não tenho. E para frente, a expectativa para frente é trabalhar ainda mais, ter 2 salários em casa, né? Isso pra gente agora é primordial, ter tanto o meu trabalho quanto do Lucas. A Lara estar bem, estar feliz, essa é a nossa prioridade. Ela está feliz na escolinha, está bem com os amiguinhos dela, ser bem tratada. E agora a gente pensa em continuar com o canal, tocando os vídeos o máximo que der, o máximo que a gente conseguir, fazer a maior quantidade de vídeos que a gente conseguir, com temas super pertinentes para vocês. Eu quero muito agora terminar o meu mestrado, fazer a minha dissertação. Eu posso vir falar sobre isso com vocês se vocês quiserem, que é uma paixão que eu tenho, falar da educação especial. E conhecer mais lugares. A gente quer ir à Espanha, a gente quer conhecer mais lugares aqui dentro de Portugal. A gente ainda não foi, a gente passou um verão inteiro e não foi à praia. A gente passou um inverno inteiro e ainda não foi à Serra da Estrela, não vimos neve. Então essas são as nossas expectativas para frente. Conhecer, viajar, passear, fazer dinheiro, fazer o dinheiro render. E viver feliz aqui, viver tranquilo, construir a nossa família aqui, né, da melhor maneira possível. Claro, não é fácil, tá, gente? A dor de passar um ano inteiro sem ver a nossa família é muito grande. É algo que a gente tenta lidar todos os dias. A dor de não ter os nossos familiares por perto é muito grande. Eu sei que você vai passar por isso também, assim como a gente. Quando se tem criança desse lado da família e criança do lado de lá da família, então é pior ainda, porque as crianças vão crescendo e a gente vai perdendo muitas coisas. Mas a gente espera que isso tudo vale a pena. Um dia que a gente possa, não sei, estar mais perto da nossa família, que possa trazê-los para cá, ou que a gente possa ter um sucesso financeiro, que a gente possa ir mais vezes ao Brasil visitá-los, né? Essa é a nossa perspectiva, é a nossa expectativa, na verdade. E é
isso, acabamos aqui a nossa primeira semana especial, nossa semana especial do primeiro aniversário da família Zanata, Zanata Ferreira em Portugal. E da família, portanto, Portugal também, né, que faz agora 9 meses, é quase uma gestação, então esperamos aí que nasçam bons frutos dessa gestação do Portanto Portugal, 9 meses de vídeos e 1 ano de Portugal, e é isso, só coisas melhores pela frente. A gente quer ajudar o maior número de pessoas possível com os nossos vídeos. Daqui para frente a gente quer fazer vídeos sobre educação, sobre emprego, sobre viagens. Espero que vocês estejam junto com a gente. Então, para isso, se inscreva aqui e ativa o sininho. Fica aqui com a gente, nos acompanha também no Instagram, ok? E nos dê sugestões de vídeo. Coloque aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no Portanto Portugal, tá bem? Um beijo, obrigado por ter nos acompanhado nessa semana especial da nossa vida e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!